Olá! Se você está pela primeira vez aqui no meu canal, muito prazer, eu agradeço. Eu sou Lucília Machado, sou terapeuta sistêmica. Eu agradeço pelo clique que você está dando aqui, de joinha. E se mantenha aí comigo que hoje nós vamos conversar sobre o mito do Pinóquio. O que é um mito? O mito nada mais é do que histórias que eram contadas lá nos antepassados para representar comportamentos, sentimentos de toda uma sociedade, padrões. Então não existiam livros, não existiam terapeutas, não existiam psicólogos. Então tudo era ensinado, era uma forma que se tinha de fazer com que esses ensinamentos fossem passados. Então existiam os teatros, né, com as tragédias e muitos contos de fada. E esse aqui sempre foi o meu predileto. Eu adoro o Pinóquio e foi muito interessante observar mais o que está por trás dessa história. Pinóquio não é um boneco qualquer, ele é um boneco de madeira e que ele é um fantoche. Que se ele fosse meu mesmo, ele tava ferrado porque tá enrolado, o meu tá super enrolado aqui. E é o jeito que a gente se vê de vez em quando, muito enrolado. E qual é a diferença de um fantoche? O fantoche necessita de alguém para mexer nele, para fazer com que ele tenha movimentos, para ser manipular. Então, o fantoche é um boneco manipulado. Ele precisa ser manipulado por alguém para poder ter movimento e para poder ter vida. Todo fantoche depende de alguém. E ele também, mesmo que ele tivesse vida própria, no caso do filme, ele tinha lá perto dele um grilo falante. Porque se ele não tinha disponibilidade, se ele não tinha sabedoria e condições de se mover sozinho, ele precisava do grilo que fazia ele ter os comportamentos, e normalmente comportamentos errados. E qual era o sonho do Pinóquio? O Pinóquio queria se tornar um menino de verdade. E por que um menino de verdade? Existem meninos de mentira? Ele queria, porque queria ser um menino de verdade. E aí eu pergunto para você, quando criança, era uma criança de verdade? Qual era a manipulação que estava por trás de você? O que diziam para você? Olha, não faça assim, que senão seu pai não gosta. Olha, ninguém vai gostar de você se você não mudar isso assim. Olha, se você não estudar, você não vai ter nada na sua vida. Olha, então você era manipulado. Então você não pôde ser uma criança de verdade. E aí o que acontece? Você vai colocando umas cascas e se moldando para poder ser exatamente como a sociedade, o pai, a mãe, a família vai te incluir, vai fazendo com que você pertença, te deixa ali, moldado, paralisado por todas essas cordas que agora as minhas estão todas enroladas e você fica perdido no meio dessa confusão, sem ação, sem parar para pensar, sempre na mão de um grilo falante. Qual é a moral dessa história, né? Qual é a moral dessa história? Até onde você quer ser manipulado? Até onde você necessita de ser uma pessoa que tem a opinião dos outros como principal forma de decisão? A gente percebe que lá atrás, essa história já trazia uma realidade. Essa história trazia esse comportamento das pessoas de quererem ser pessoas de verdade porque elas não eram, elas nem sabiam o que eram. Então, aí eu pergunto para vocês, de onde vem essa necessidade de ser aceito, de que gostem de nós, de que a gente seja próspero? De onde vem essa cobrança? Lá de trás, que na época dessa fábula já tinha esse comportamento. Só pode vir de um movimento biológico do ser humano, uma necessidade biológica lá dos nossos antepassados, que quando a gente se via não em bando, se a gente estivesse sozinha, a gente tinha maior dificuldade de sobreviver. Nós éramos muito mais facilmente mortos por tempestades, por bichos, por predadores. Então, viver em bando, viver com pessoas, faz com que a gente esteja mais seguro.
E essa necessidade biológica faz com que muitas pessoas hoje se permitam ser manipulados para pertencer a um grupo. Quando vocês olham os jovens, eles se modelam a um grupo, depois que saem, né, se liberam ali do pai e da mãe, eles se modelam a um grupo para poder pertencer, para poder ser aceito, para poder ser amado. Então eu pergunto para você, onde está o seu menino de verdade? Quem é que fica no seu ouvido como um grilo falante? Será que não está na hora de você cortar todas essas cordas e decidir a sua vida, fazer o que você quer, realizar os seus sonhos? Se às vezes você não teve tempo nem de sonhar, você vive o sonho dos outros. E aí, chega na metade da vida, você fica doente ou fica sozinho, porque aí você não tem estrutura e as pessoas acabam usando e depois descartam facilmente. É assim que é a vida. Então eu sugiro para vocês que prestem atenção quem são vocês hoje. Se Pinóquio está presente na sua vida e se tiver, faça como eu. Eu tenho um Pinóquio constantemente na minha visão, para que eu me lembre que eu preciso e eu posso ser uma menina de verdade. Essa é a minha mensagem de hoje. Se vocês acham que serviu e que pode ajudar alguém que está preso ainda nesse mito de Pinóquio, por favor, compartilha. Eu agradeço muito pelo seu like. Gratidão. A gente se vê na próxima. Muito obrigada.